Desarticulada quadrilha que mantinha a rede de pedofilia na internet. Grupo agia em 35 países. No Rio Grande do Sul, 5 pessoas foram presas. Você vai ver também. Em Porto Alegre, depois da confirmação da primeira morte por gripe A, no município será prorrogada a campanha de vacinação. Desocupação da Vila Deprec pode comprometer abastecimento de materiais para obras da Copa. Árvores que foram retiradas das margens do Rio dos Sinos para amenizar o problema das cheias vão poder ser usadas pelo Hospital Centenário. Na previsão do tempo, chuvas tomam conta do estado nos próximos dias. Confira agora no Ubra Notícias. Boa noite. A Polícia Federal desarticulou nesta quinta-feira uma rede de pedofilia que atuava no Brasil e em mais 34 países através da internet. No Rio Grande do Sul, 5 pessoas foram presas, 2 em Santa Maria, 2 em Porto Alegre e mais uma em Esteio. 160 pessoas que integravam a rede de pedofilia foram identificadas, 63 delas no Brasil. A Polícia Federal cumpriu 15 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão em 12 estados do país. No Rio Grande do Sul, foram encontradas câmeras e mídias com conteúdo pornográfico envolvendo crianças. Imagens realmente muito chocantes, inclusive de bebês sendo abusados sexualmente. Os objetos apreendidos vão ser periciados e, posteriormente, isso vai ser levado à Justiça. O Ministério Público vai fazer as denúncias e eles vão ser processados pelos crimes de distribuição de pornografia infantil. Os participantes da rede utilizavam um software para a troca de dados criptografados. É praticamente impossível calcular o número de fotos, porque o tamanho do arquivo é medido em terabytes. Só um usuário de Porto Alegre, por exemplo, tinha quase 6.000 imagens. A Polícia Federal vai investigar agora quem são as crianças que estão nas imagens e se os usuários da rede também participavam da gravação dos vídeos, o que pode agravar a pena dos presos. A Justiça vai buscar a melhor forma de se aplicar a pena para essa pessoa. A pena deve ser individualmente aplicada para que essa pessoa possa se ressocializar. A investigação monitora os usuários há 6 meses. Um deles colaborou com a Polícia Federal e os agentes tiveram acesso ao software. A Associação Brasileira dos Terminais Portoviários e 15 empresas instaladas junto ao porto da capital querem negociar com o governo a permanência no local. O Estado entrou com ações de reintegração de posse e as indústrias afirmam que são responsáveis pela produção de 40% dos materiais para a construção civil. O fim das atividades pode comprometer as obras para a Copa de 2014. O movimento foi lançado hoje pela manhã na capital. A Associação Brasileira dos Terminais Portoviários considera que a retirada das empresas instaladas no trecho entre a Ponte do Guaíba até as margens do Rio Gravataí pode gerar um colapso no mercado da construção civil da Grande Porto Alegre. As indústrias são fornecedoras de insumos, como areia, brita, cascalho e concreto. Algumas delas continuam operando devido à obtenção de mandados de segurança. Se pararem, como pretende o Estado, de uma hora para outra, vão ser sérios problemas, não só para as obras da Copa do Mundo, mas para todas as obras de construção civil que estão sendo realizadas, né? Porque reinstalar onde essas empresas? Essas empresas precisam do transporte aquaviário, precisam de logística, né? E não tem para se instalar, buscar um novo local, vai levar no mínimo de 4 a 5 anos. E Porto Alegre e a região metropolitana não pode esperar esse prazo todo. Entre as obras da Copa do Mundo que podem ficar comprometidas, os empresários citam a reforma do estádio Beira-Rio, a construção da Arena do Grêmio, uma das candidatas a campo oficial de treinamento para o Mundial, também poderia ser afetada, assim como melhorias viárias consideradas essenciais para o estado, como os viadutos da BR-448, chamada de Rodovia do Parque, e a RS-118. Da onde elas vão adquirir esses insumos? Que preço vão pagar por esses insumos? Nós vamos ter um problema de transporte e de preço. E se você limitar isso, você passa também a criar um problema que você tem menos gente vendendo no mercado. E é a lei da oferta e da procura. Você vai pagar muito mais caro por esses insumos. Então, eu acho que esse procedimento do Estado ele é tanto nocivo ao Estado como às empresas. As empresas propõem a suspensão da reintegração de posse
renegociação dos valores de arrendamento e regularização para as empresas que não tiverem contrato junto ao governo. Em troca, o movimento oferece uma parceria com o poder público para a gestão ambiental da área do cais e uma proposta de desenvolvimento empresarial para revitalizar a Vila Deprec. Porque aquela região está abandonada há muitos anos, principalmente a Vila Deprec. Então é uma região que está virando um depósito de lixo, operação de desmanche para marginais. Essa é a parte que tinha que ser enfrentada pelo Estado, não para aquelas empresas que estão dando uma utilidade, estão produzindo riqueza, empregos e tributos. A Superintendência de Portos e Hidrovias afirmou que está disposta a negociar com as empresas e uma reunião está prevista para amanhã, mas ressalta que o governo do estado não abre mão da regularização da área. Com toda certeza haverá entendimento, porque existe a disposição por parte da SPH de encontrar uma forma de que as empresas possam manter as suas operações. A proposta da SPH nesse sentido é de criarmos um terminal naquela área para a operação específica desse tipo de mercadoria. Então, nesse sentido que haverá conversa, haverá entendimento, de modo que se possa resolver a questão sem que haja um grande prejuízo a ambas as partes. Mais de 500 mil litros de água devem ser retirados dos porões e casa de máquinas de um navio paraguaio, atracado há 15 anos no Cais Mauá, em Porto Alegre. O trabalho deve se estender até este domingo. Para garantir a segurança do trabalho, foram instaladas barreiras de contenção no entorno do navio. O cargueiro Bernardino Cabeleiro é uma das duas embarcações abandonadas pelo governo paraguaio há 15 anos. Elas foram apreendidas pela Marinha Brasileira porque representavam risco para a navegação, o que impediu o retorno ao local de origem. Os navios foram entregues ao patrimônio da Superintendência de Portos e Hidrovias em junho do ano passado. O desmanche iniciou em abril e mais de 200 toneladas de entulho já foram recolhidas e encaminhadas para a análise da FEPAM. O prazo para a retirada das carcaças do Cais Mauá termina em setembro. Mais agilidade e segurança com monitoramento eletrônico. Porto Alegre vai ter um centro de comando integrado com sede na Companhia de Processamento de Dados, a Procempa. 18 diferentes setores da Prefeitura deverão atuar de forma integrada. Um conjunto de tecnologias vai monitorar a cidade por meio de câmeras e sensores. Se houver algum acidente ou a ocorrência de alterações climáticas, por exemplo, a Defesa Civil, a EPTC e o SAMU podem partir juntos para a ação. O centro de comando vai funcionar na sede da Procempa. O espaço deve estar em operação até o final do ano. A seguir, confirmada a primeira morte por gripe A em Porto Alegre. Campanha de vacinação na cidade é prorrogada. E ainda, chuvas tomam conta do estado nos próximos dias. Confira depois do intervalo. A Associação Beneficente Sargento Cordeiro, no centro da capital, oferece curso gratuito de informática voltado para pessoas de baixa renda. As aulas têm início nos dias 10 e 23 de julho, com duração de 5 semanas.